chamar de amigo. Paulinho, boa pessoa. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto. Nós vamos para o final dessa história hoje. Final do Sogra Diabólica. Que história impressionante. Ficou esse o título mesmo. História Diabólica. Foi sugerido pelo Fernando, porque a pessoa, quando nos escreveu, normalmente isso ocorre sempre. A pessoa não sugere um título para a história. Então a gente acaba, por necessidade do YouTube, criando um título. E o Fernando, que leu a carta comigo, falou: olha, Paulinho, essa carta, eu tenho um título para ela, Sogra Diabólica. Eu até questionei o Fernando, falei: bom, vamos colocar provisoriamente. Mas ficou, Fernando, ficou o teu título, porque é uma sogra diabólica. Nós vamos terminar a carta hoje. Antes de eu começar, por favor, eu queria pedir, eu tenho um casal de sobrinhos, eles casaram de novo, agora estão casadinhos de novo. É assim que a gente fala no interior. Casadinhos de novo, de novinhos, na verdade. O Lucas e a Andreina. E a Andreina é do Sul, ela é do Rio Grande do Sul, tchê. Está muito preocupada lá com tudo que está acontecendo. Ela tem a avó que vive lá. E ela me falou que a avó está em segurança. Graças a Deus, Andreina. Graças a Deus. E ela casou-se com o Lucas, meu sobrinho. E eles montaram um canal no YouTube. E estão precisando, porque é o comecinho, sabe? Então precisa de gente para se inscrever. Entre, por favor. O canal tem esse título: Rankings, no plural, Rankings e Curiosidades. De repente pode haver um canal com nome igual, isso acontece. Só que o logotipo desse canal Rankings e Curiosidades é um logotipo em azul. Então entra no canal e se inscreva. Dê uma força para essa minha sobrinha gaúcha, que é lá do Rio Grande do Sul, tchê. Graças a Deus, parece que a avó dela está em segurança, mas olha, 80% do estado do Rio Grande do Sul ficou debaixo d'água. É muita coisa. 20% apenas fora d'água. É muita coisa. Dá uma força para Andreina e para o Lucas. Deixa lá teu comentário que você ouviu aqui no Paulinho Boa Pessoa, tá bom? Obrigado. E nesse instante, eu queria agradecer demais as pessoas que entram no meu canal, no nosso canal, e se tornam assinantes como membro. A Marli Solange é fresquinha da Silva. Marli Solange, lógico que é uma brincadeira minha. É que você entrou... Olha como é que o YouTube marca. 0 dias. 0 dias. Então, ela entrou agora, né, Marli? Obrigado, viu, meu amor? Obrigado por ter entrado. Ela faz parte dos membros e eu quero chegar a 100 membros aqui na família. A Luciana Egídio voltou a ser assinante. Ela é premium também, faz 4 dias. Alice Isidoro, idem, 4 dias. É VIP. Alô, Alice! Ela é VIP, auditório. Tô contente, hein? Verônica Fogaça, também há 4 dias ela está como prêmio. Dalva Silva, obrigado, Dalvinha. Muito agradecido a Mariana Aio, a Selma Lima, a Sandra Mara, Ezequiel, Titã Cameraman, Jaci Borges Araújo, Nair Constantino. Gente, é muita gente, não dá para eu falar. Mas dá para eu agradecer, né, Denis Augusto? Obrigado. Cleide Rodrigues, Ivani Ribeiro, Adriana Cunha, a Denise Maria, muito obrigado. Adeilde Rodrigues. E se você puder ser membro também, eu vou te agradecer do fundo do coração. Ou então, que você se inscreva no canal, curta dando seu joinha. Perfeito?
tudo pronto. Vamos ao final. Que história, que história. Eu fiquei assim impressionado com essa história. O Fernando também ficou. O título foi ele que escolheu, foi o Fernando. Sogra Diabólica. Eu contei tudo para minha mãe. Ela era a única pessoa que eu tinha para desabafar. Minha mãe, ao me ver tão mal fisicamente, falou que eu precisava de uma limpeza espiritual. Ela sabia algumas coisas sobre o assunto. Foi estar com a tia Geni. Essa, minha tia, tinha conhecimento sobre questões espirituais e sabia de um banho que ancestrais nossos faziam. Como já disse aqui na história, tínhamos parentescos indígenas. O aprendizado vinha daí. O banho fora preparado com plantas como olíbano, mirra, palo santo. Esse ritual, na verdade, ele é fruto de várias culturas indígenas. É para afastar o mal. Muito utilizado para espantar espíritos maus. Fiz a limpeza espiritual em Tupã. E depois eu voltei para o Rio de Janeiro. Minha tia com a minha mãe fizeram um filtro de pesadelos, um filtro de sonhos. Também é com ervas, esse filtro. As ervas são desidratadas, é feito um filtro mesmo, sabe? Como se fosse um filtro. Aí eu peguei aquilo, orientado pela minha tia Geni, e eu coloquei aquilo debaixo do meu colchão, do lado que eu durmo, sabe? Coloquei ali. Deu certo. Deu muito certo. Mas isso em nada agradaria minha sogra. E numa briga e acesso de histeria por parte dela, ela encontrou o meu filtro de sonhos, de pesadelos, debaixo do meu colchão. E gritava como uma alucinada. E ao mesmo tempo em que acendeu as bocas do fogão e começou a colocar fogo no meu filtro de sonhos. E gritava, superstição, e ria, com aquela risada de bruxa dela. Superstição de gente pobre, gente que não tem instrução e nem educação. Pra que isso? Pra que isso? Pra que serve isso? Só que ela dizia aquilo da boca para fora, pois ela melhor do que ninguém sabia que aquilo funcionava. E estava funcionando. Apenas havia ficado muito brava porque parecia que eu havia encontrado um antídoto contra a maldade dela. Será? Será que eu encontrei o antídoto? Ou eu estava menosprezando a minha inimiga? Ou eu estava menosprezando os perigos que eu corria com ela? Não podia sequer sonhar do que ela era capaz ainda de fazer. E você que me escuta aqui hoje, você vai ficar sabendo de tudo. Minha sogra era diabólica. E ainda iria mostrar o lado mais obscuro dela. Mesmo assim, com toda essa diversidade da minha sogra, eu e Ulisses, o meu marido, ainda desfrutávamos de momentos de paz e felicidade. E se isso era possível, era devido ao sentimento puro que nos unia. Eu amava Ulisses. O Ulisses, ele também me amava. Nesses momentos bons, eu falava com Ulisses de que nós deveríamos ir embora daquela casa. Ele estava bem novamente, ele havia recuperado o trabalho dele,
até estava ganhando melhor. Era hora da gente sair dali e procurar o nosso canto. Mas ele parecia cada vez mais submisso à mãe. Era impressionante o domínio que ela tinha sobre ele. Ela falava com ele e Ulisses era incapaz de contestar. Ele simplesmente baixava a cabeça e obedecia. Para mim, ele dizia que era preciso dar um tempo. Sairíamos vencedores daquela situação. Mas a verdade era que eu via outra coisa. Eu já não estava mais acreditando em vitória. Não, eu não estava mais acreditando em vitória. Mas era incrível como a minha sogra tinha algum tipo de combinação com o diabo, com o capeta, com capiroto. Ela sabia alternar momentos, a minha sogra. Ou era perspicácia, ou inteligência, ou não era nada disso. Era algo demoníaco mesmo. Mas ela sabia alternar momentos. De repente, no meio do caos, quando parecia que tudo ficaria insuportável e teria que tudo ser rompido, ela mudava de atitude e experimentava uns momentos de paz. Mas por incrível que pareça, isso tudo fazia parte de uma grande estratégia. Tanto que eu me lembro bem que quando as coisas pareciam que estavam caminhando bem, a minha sogra me deu um presente. Ela me deu chocolates. E ela fez a observação: esse aqui, Meia, isso aqui não é chocolate, Meia. Isso aqui é dos deuses. Esse aqui é o suíço legítimo. Eu importo direto do vilarejo de Brock. Você já ouviu falar? Não, né? Brock, vilarejo de Brock, na região de Friburgo. É a famosa Casa dos Chocolates. É lá na Suíça. Foi inclusive a primeira fábrica de chocolate suíça que aconteceu. Meia, não me dê isso pra ninguém, tá, Meia? Porque não tem chocolate mais saboroso nesse mundo do que esse. Era de impressionar. A embalagem, ela era muito chique, muito elegante, com o meu nome escrito na etiqueta. Era personal, era pra mim. Meu nome na etiqueta era pra mim, aquilo era destinado à minha pessoa. E no dia da entrega desses chocolates, ela pediu desculpas por suas atitudes. E principalmente, você me perdoa, Meia, porque eu queimei aquela coisa feita com ervas, que você me falou que era filtro não sei do que, dos sonhos, filtro do pesadelo, que a sua mãe preparou para você. Eu me arrependo daquilo lá, sabe? Embora eu não acredite em nada daquilo, eu só conheci aquilo porque você trouxe pra cá. Eu não devia ter feito o que eu fiz. Não devia ter feito o que eu fiz. Imagine o quanto havia custado aquela caixa de chocolate. A caixa que ela me deu de chocolate. E tudo bem embalado. E parecia lacrado. Não, ninguém havia mexido. Era lacrado mesmo. Eu acreditei que era lacrado. E quando eu mordi o primeiro bombom, meu Deus, o que era aquilo? Que sabor, que delícia. Aquele bombom, ele explodiu na minha boca e encheu a minha boca de um creme delicioso. Era a coisa que eu jamais tinha provado na minha vida, até que, enfim, se justificava para mim a qualidade do chocolate suíço. E eu ia comendo aqueles chocolates dia após dia, que aliás eram deliciosos. Mas algo estranho aconteceu quando eu terminei aquela caixa de bombons. A minha saúde começou a se deteriorar pouco a pouco.
eu comecei a me sentir doente. Tudo me fazia muito mal. E eu tinha muita dificuldade para me levantar da cama. A minha vontade era ficar o dia inteirinho deitada. Eu não tinha mais energia e nem ânimo para nada. Falei com Ulisses, meu marido. A minha sogra escutou quando eu reclamei. E ela foi a primeira a falar. Ulisses, eu estou escutando a Meia. Leva a Meia no Dr. Lamarca. Essa menina não levanta mesmo para a cama para nada. E foi inclusive ela, minha sogra, quem ligou para o tal de Dr. Lamarca e descreveu como eu me sentia. Meu marido me levou até ele, fui examinada e ele me passou alguns remédios. Eu tomava, mas em nada eu me sentia melhor. Como o Dr. Lamarca não tinha acertado comigo, Ulisses me levou a outros vários médicos. Mas ninguém descobriu o que eu tinha, porque todos os exames estavam normais. Liguei para Tupã. Minha mãe insistia cada dia para eu sair daquela casa e me avisava que a minha sogra, ela não era boa pessoa. Eu já sabia disso. Mas eu parecia também estar dominada por ela. Eu já não enxergava essa maldade nela. Não ouvia minha mãe. Houve até um momento que eu ouvi os apelos de minha mãe e eu falei com Ulisses, mas ele pediu um pouco mais de tempo para que pudéssemos nos mudar. O tempo passou e apesar de eu sempre me sentindo sempre mal ali fisicamente, aquilo aconteceu. O amor entre mim e o meu marido deu frutos. E eu me descobri grávida. Quando o Dr. Lamarca confirmou que eu estava grávida naquela consulta, meu marido, Ulisses, ele vibrou e eu também, mas claro, a minha sogra acusou o golpe, porque o Ulisses ligou para a mãe dele, lá do consultório do médico, e me passou inclusive o telefone para que eu desse a notícia a ela, e foi o que eu fiz. Dona, a senhora acredita que eu estou grávida? E ela sem empolgação. Não é possível, Meia. Assim, tão sem energia como você está? Sim, dona. Eu estou grávida. E foi nessa hora que ela fingiu que estava feliz. Mas para ela, aquilo foi um duro golpe. E embora ela fingisse muito bem que estava feliz, porque eu estava esperando um filho, naquele dia, quando voltamos para casa, ela mandou a sua cozinheira preparar um jantar. Foi um macarrão com frutos do mar e vinho branco. Tudo estava uma delícia. E ela começou a me tratar muito melhor e anunciou no jantar: Ulisses, meu filho amado, deixe comigo. Eu agora vou me encarregar de alimentar a Meia. Eu vou cuidar dela. Ela vai se nutrir do melhor e sem engordar, para se tornar forte e passar essa força pro meu neto. Ou o meu neto ou a minha neta que vem aí. Chá comigo, Ulisses. Chá comigo. E ela não apenas falou, como se encarregou de alimentar-me diariamente, levando comida para o meu quarto. Mas toda vez que eu comia, eu me sentia mal. Os pratos eram incríveis e lindos. Vinha numa bandeja de prata, tudo num capricho muito grande. Ela trazia aquilo com tanto carinho. Chegou a ponto de colocar garfadas na minha boca, para você ter uma ideia. Mas era eu acabar de comer e passar mal. Eu não sabia como falar a ela que eu não gostava do que ela preparava para mim. Eu me sentia envergonhada. Era tanta dedicação e tudo tão caprichado, numa bandeja de prata com toalhinha de renda. Como é que eu ia reclamar?
Hein? Como é que eu ia reclamar? Eu morava dentro da casa dela. Eu ficava tímido em fazer reclamações. Mas mesmo assim, eu argumentava que eu sempre sentia náuseas. Eu pedia desculpas se às vezes eu não conseguia comer tudo. A minha sogra insistia que era um dos efeitos da gravidez, aquelas náuseas, aqueles enjoos. E assim eu passei os primeiros 4 meses me sentindo muito mal mesmo. Até que um dia, de madrugada, eu me sentindo muito enjoada, eu me levantei para vomitar. Mas eu não quis ficar no banheiro do meu quarto, porque meu quarto era suíte. Eu não quis ficar no banheiro do meu quarto naquele dia, porque eu queria abrir janelas e buscar um ar. Eu estava precisando de ar, sabe, de oxigênio, de respirar. E ao mesmo tempo eu queria respeitar o sono do meu marido. Então eu saí para um outro ambiente da casa. A casa era grande, a casa era imensa. Eu entrei no banheiro social. E ali eu fiz o que eu precisava fazer. Quando eu terminei com as minhas ânsias, eu saí do banheiro em direção à janela em busca do ar. Mas quando eu ia puxar a cortina para abrir a janela, que dava para o quintal, uma coisa me chamou a atenção. Eu pude notar a presença de uma luz que parecia ser algo tremulante, que estava queimando. Essa luz vinha do fundo do quintal, que era muito grande, e havia ali um jardim. Eu não quis alarmar o Ulisses, o meu marido. Então eu abri a janela com muito cuidado, sem ser notada, mas eu precisava ver aquilo de perto. Foi quando eu comecei a escutar uma voz murmurante que parecia repetir uma oração, tipo de um mantra, mas que eu nada entendia. Eu queria ver melhor. Essa janela, ela ia quase ao chão, apenas 30 centímetros do piso. Sabe que a janela, quando é grande, ela desce 30 centímetros do piso. Então eu não tive dúvida. Eu abri a janela e eu pulei por ali. E eu fui me aproximando até que finalmente eu consegui ver o que estava acontecendo. E eu confesso que fiquei aterrorizada com a cena que eu vi. Era minha sogra. Ela tinha muitas coisas ao seu redor, velas imensas acesas. Algumas passavam até da altura dela. Ela realizava um ritual. Mas o que era aquilo? Ela estava ajoelhada diante daqueles objetos, com os cabelos soltos e uma bata branca. Conforme o vento batia assim no cabelo da minha sogra, ela parecia uma bruxa. Eu fiquei observando em silêncio por um momento, me sentindo muito nervosa. Eu só via ela movendo as mãos, mas o que me assustou foi ver de repente que ela pegou uma foto que parecia ser minha foto, arrastou aquela foto no chão, e aí ela começou a queimar aquela foto, enquanto que ela
me amaldiçoava e rezava. Eu tenho certeza que aquela foto era minha, porque eu escutei quando ela falou o meu nome. A foto ainda em chamas. Ela jogou num círculo desenhado no chão. Eu vi. Ninguém me contou. Eu vi com os meus próprios olhos. E definitivamente aquilo não era uma coisa boa. Especialmente eu senti isso. Foi quando ela apanhou um copo e no copo havia sangue. E com aquele líquido, ela foi apagando o fogo produzido pela vela. Com sangue, ela foi apagando o fogo produzido pela vela. Eu nada entendo dessas coisas, mas dava para perceber que aquilo era algo ruim, muito ruim. Eu não sabia entender de onde vinha aquele ódio dela, mas a minha sogra, ela queria me fazer mal para me afastar do filho dela. Eu fiquei com medo de ela descobrir que eu estava ali. Eu estava ali espiando. Até porque ela estava cercada de armas brancas. Haviam facas pontiagudas, eu as vi, e tesouras, 3 tesouras abertas. Eu temi pelo que pudesse acontecer se ela me descobrisse ali. Então eu comecei a me retirar lentamente, muito devagar, com cuidado, com muito cuidado. Eu entrei pela janela e de lá para o meu quarto. E de tão assustada, eu até esqueci meus enjoos e também não quis acordar o meu marido. Não dormi o restante da noite. E no dia seguinte, a minha sogra estava agindo como se nada tivesse acontecido. Muito amável. Na mesa do café da manhã ainda, ela me deu mais um presente. Outro. Dessa vez, era um bonequinho. É pro seu bebê. Esse bonequinho não é propriamente para você, Meia. É pro nenê. Ela disse que havia comprado aquele bonequinho com muito amor e pediu para que eu colocasse aquele bonequinho no meio da cama, entre mim e Ulisses, supostamente para que o boneco fosse impregnado do meu cheiro, com a seguinte argumentação: o boneco ficaria com o meu cheiro e quando o bebê nascesse, se eu precisasse deixá-lo sozinho por uma saidinha qualquer, bastava colocar aquele bonequinho ao lado do nenê e assim ele não choraria. Mas eu tinha visto com os meus próprios olhos tudo que ela tinha feito naquela madrugada. E aquilo não era coisa boa. Então, eu não queria aceitar aquele presente. E disse à minha sogra: não, eu não quero esse boneco de presente. Ela primeiro me olhou assustada. E assustada com a minha reação. Porque eu fui, se não assim agressiva, fui grosseira, ríspida. Não, eu não quero esse boneco de presente. Mas ela ficou irritada, inclusive, com a minha reação. E antes que eu pudesse começar a discutir, meu marido Ulisses, ele interveio e falou: Meia, que é isso? Você está sendo indelicado com a mamãe. Esse tipo de boneco é tradição da minha família. A minha mãe chegou a ter um boneco desses para mim. A minha avó
A mãe da mamãe, né, mãe? Então, foi a minha avó que presenteou a minha mãe com um boneco desses. Entendeu? Ela está apenas te ensinando. Por favor, aceite o presente da mamãe. E foi por causa do Ulisses que eu aceitei o boneco. Como a minha sogra disse, colocamos entre nós dois na cama. Não me julguem. Por favor, não me julguem. Mas quando eu aceitei esse presente em verdade, eu já estava dominada por ela. Tem gente que me julga nessa hora. Eu não aceitaria nunca. Meia, me perdoa. Eu não aceitaria nunca. Mas eu só aceitei porque eu já estava dominada por ela. Tá tudo dominado. Frase dela. Tá tudo dominado. Mas havia ainda consciência em mim. Havia. Eu tinha medo, sim, de continuar morando naquela casa com uma sogra que era uma bruxa e cujas intenções sombrias contra mim ficavam cada vez mais evidentes. Aquele boneco entre mim e meu marido na cama me fazia uma mulher ainda mais assustada. Eu tinha medo de tocar naquele boneco. Medo. Eu estava assustado e com certeza eu ia ficar louca. Eu enlouqueceria. Quando o dia amanhecesse, eu ia ter uma conversa séria com Ulisses, meu marido. Eu iria contar para ele tudo o que eu havia assistido. A mãe dele estava fazendo alguma coisa terrível naquela madrugada com a minha foto. Eu vou contar para ele. Podia ter contado já. Mas não sei porque eu não contei. Não sei porque eu não contei. No entanto, antes de acordar o Ulisses para conversar com ele, algo terrível aconteceu. Com uma dor extremamente forte no pé da minha barriga, que me atacou de surpresa, essa dor foi aumentando, se tornando cada vez mais forte, até que ela chegou ao ponto de insuportável. E eu comecei nessa hora, quando ela chegou ao ponto de insuportável, eu comecei a me sentir fraca e eu percebi que eu estava perdendo a consciência. E nem mesmo me dei conta quando Ulisses percebeu que eu estava passando mal, porque eu achava que ele estava dormindo. Eu cheguei a ver assim a imagem do meu marido muito embaçada, e eu escutava como se sua voz estivesse muito distante. Meia. Ele gritava meu nome, Meia. Escutava, Meia. De repente ele foi pedir ajuda para quem? Para minha sogra, que chegou, se aproximou de mim, e quando ela chegou eu apaguei. Aí eu apaguei de vez. Houve um momento em que ela se aproximou de mim e eu tive alguma lucidez. Foi quando eu olhei para ela e vi nela um rosto demoníaco, deformado, horrível, que até hoje eu nunca, jamais consegui esquecer. Mas era o rosto dela. Era o rosto dela. Quando eu acordei, eu estava num hospital. E eu notei que a minha sogra estava no mesmo quarto de hospital abraçando Ulisses, meu marido. Meu marido que chorava de maneira inconsolável. Ao perceber que eu tinha acordado e recobrado a consciência, Ulisses, ele se soltou rapidamente da mãe e correu até mim para me dar a notícia mais triste da minha vida.
Ô Meia, meu amor, Meia. Meia era um menino. Era um menino, Meia. O nosso nenê, ele era um menino. Já estava formadinho, né? Eu vi, estava formadinho. Parecia comigo. Eu vi. Meia. Ele morreu. Ele tá morto, Meia. Ao receber aquela notícia e saber que a minha sogra estava por trás de tudo aquilo, ali, não sei, ali parece que eu acordei de uma anestesia, sabe? A impressão que eu tive foi essa. Foi como se eu acordasse de uma anestesia. Eu fui tomada de um ódio. Eu gritei: você é bruxa! Você é bruxa, você é culpada por tudo isso. Você vai pagar pela morte do meu filho. Você vai pagar. Você vai pagar, você vai sentir a dor que eu tô sentindo. Você vai pagar, você vai sentir a dor que eu tô sentindo, bruxa! Eu vi você praticando bruxaria no jardim. Ninguém me contou, eu vi com os meus olhos. E esse boneco que você colocou entre mim e seu filho, bruxa, esse boneco fazia parte da sua trama final. Você matou meu filho, bruxa! Você matou! Você matou meu filho! Eu não lhe perdoo! Nunca, 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 nunca vou te perdoar, bruxa! Meu estado de saúde era delicado. Mas mesmo assim, eu busquei o resto de energia que eu tinha para xingar minha sogra. Ela até revidou os xingamentos. Não pense que ela ficou calada nesse dia. Virou um escândalo naquele quarto de hospital. Até segurança do hospital veio. Acho que aplicaram alguma coisa no meu soro e eu perdi novamente a consciência. Só fui me recuperar horas depois. 2 dias depois eu tive alta do hospital. Mas não aceitei voltar para casa. Exigi que meu marido me levasse para Tupã direto. Mas ele, alegando ter reuniões importantes, me colocou num carro e mandou que um motorista fosse me levar. Fui chorando do Rio de Janeiro a Tupã. Eu estava louca para chegar em casa de mamãe e conversar com ela. Mamãe acreditou em mim, chamou minha tia Geni e depois de muito chorar, eu pude então me abrir. Mãe, aquela mulher só se sabe fazer de vítima, mãe. Mas ela fez tudo isso comigo. Eu tenho certeza que foi ela que matou meu filho. Eu não volto nunca mais para aquela casa, mamãe. Naquela casa eu não piso nunca mais, mãe. Mamãe me deu todo o apoio e tinha certeza que meu marido também iria me apoiar. Mas não foi bem isso que aconteceu. E não foi surpresa para mim. Eu já sabia. Como era de se esperar, Ulisses, ele não se afastou do lado da mãe dele, mas ao menos teve a hombridade de vir me buscar em Tupã. Ao voltarmos para o Rio, ele alugou um apartamento. Mas por incrível que pareça, era assim, ele ficava um dia comigo no apartamento e outro dia com a mãe dele. Foi assim que aos poucos eu fui transferindo a raiva também para Ulisses. Vi que ele não era digno do meu amor. Eu tinha contado para ele
sobre tudo que a mãe dele tinha feito naquela madrugada contra a minha pessoa. Mas ele parecia não dar importância e nem valor a isso. Seus comentários no final eram: bobagem, isso vai passar. Meia, bobagem, isso não existe, vai passar. Para ele, era como se fosse nada. Isso era impossível de acontecer. E ainda por cima, ele se mostrava triste comigo. Ele estava muito afetado por tudo que aconteceu. Até que um dia, a gente chega num limite, né? Amar o meu marido, eu amava. Amar o meu marido, eu amava. Mas um dia eu falei: Ulisses, eu não estou suportando mais você. Você é filho daquela bruxa e sinceramente eu acho que vocês são iguais. Vocês se merecem. Não volta mais aqui, tá? Não apareça mais aqui. Tia Geni me havia dito em Tupã que eu procurasse gente séria para fazer uma limpeza espiritual. Segundo ela, a minha sogra tinha colocado muita coisa ruim sobre mim. Foi quando me indicaram o nome de uma pessoa séria para eu procurar no Rio de Janeiro. E foi o que eu fiz. Ao chegar naquela senhora, era uma senhora de um morro no Rio de Janeiro. Ela foi gentil, carinhosa, essa senhora. Segurou as minhas mãos. E quando ela estava segurando as minhas mãos, me pediu para eu sentar. E ela começou a me falar a minha vida inteira. Eu estava com medo do que ela fosse me falar, mas eu tinha que aceitar a verdade. Eu vou chamá-la de benzedeira? Sim, talvez. Ela me disse que a bruxa da minha sogra, desde que Ulisses e eu nos casamos, ela começou a fazer trabalhos pesados contra mim. Eu só não tinha morrido. Olha o que disse a moça, a senhora. Não era moça, não. Já uma senhora com mais de 60 anos. Ela disse a mim que eu só não tinha morrido porque eu tinha um guia espiritual muito forte que me protegia. Era um velho índio que não saía do meu lado e que tinha um grau de parentesco comigo. O mais incrível de tudo isso é que ela me disse isso sem eu ter comentado absolutamente nada com ela, porque eu já disse aqui que eu tenho parentes indígenas, ancestrais. Isso apenas provava o quanto aquela senhora era séria no que ela falava. Só que aí ela disse mais, que o ódio da minha sogra em relação à minha pessoa piorou quando eu engravidei. O ódio era grande contra mim. Ficou pior. Ela disse que depois que eu engravidei, a minha sogra se concentrou em destruir a gravidez, porque assim seria mais fácil para ela acabar com o meu relacionamento com o filho dela. Me disse que tantos os alimentos, os doces, né, os presentes, estavam impregnados do pior que podia haver no espiritual. E foi por isso que ela conseguiu... Desculpa, essa hora eu fico emocionada, Paulinho. Foi por isso que ela conseguiu destruir o meu bebê, matar o meu bebê. A minha sogra acabou com a vida de um inocente apenas para satisfazer um capricho estúpido de manter o filho dela ao lado dela. Isso é doença. Isso é doença. Aquela senhora me revelou tudo, mas eu estava com um desejo de vingança. E esse desejo de vingança crescia.
muito mais do que eu poderia imaginar dentro de mim. Eu olhei para aquela mulher naquele morro do Rio de Janeiro. Aquela senhora estava vestida de baiana. Eu falei para ela: eu quero vingança. A mulher me olhou, ela estava com óculos, o óculos dela estava assim, de pendurado no nariz, na ponta do nariz. Eu quero vingança. Eu falei para ela: eu quero vingança. Ela vai ter que pagar por tudo que ela me fez, você só está me entendendo? Eu não quero perdão, eu quero vingar-me dela. A senhora pode me ajudar? Porque as coisas não podem ficar desse jeito. A mulher olhou dos lados com medo de alguém estar escutando o que eu estava pedindo para ela. E ela me respondeu com toda a franqueza: olha, eu não faço mal a ninguém, mas em casos especiais, olho por olho, dente por dente, há uma entidade que pode agir. Mas entenda: olho por olho, dente por dente. Eu quero. Não. Você não vai me responder agora. Você vai pensar. Porque eu repito: olho por olho, dente por dente. Eu não posso ser mais clara do que isso. Mas já fui o bastante, né? Daqui 15 dias você volta. O que eu sentia não passou. Piorou. Naqueles 15 dias que se seguiram, piorou. Naquela sexta-feira, 15 dias depois, eu voltei lá. A decisão não é minha, é sua. A entidade, só em casos especiais, faz dente por dente, olho por olho. Você se decidiu? Sim. Eu quero. Tchau. Agora a gente vai aguardar o resultado. Tchau. Era só isso, né? Sim. Passar bem. Obrigada. A senhora também. Eu não queria mais saber do retorno do meu marido, que andou me ligando e querendo voltar. Eu não queria. Que fique com a sua mãe. Ele se dizia triste, mas acabou cedendo.
Quando eu digo cedendo, ficando com ela. Porque ele não queria deixar sua mãe sozinha. Tá velha já. Posso, né? Nenhuma surpresa. Era isso mesmo que eu esperava. Eu me dediquei a superar, se é que essa palavra existe, a minha perda. E pouco a pouco as coisas foram melhorando para mim. Enquanto que para minha sogra, as coisas estavam em declínio. Com isso, eu comprovei que os respeitos do mundo espiritual, ainda que existam, uma hora eles acabam. Ela estava pagando por tudo, e caro. E lamentavelmente, as consequências para ela foram terríveis. Pouco tempo depois, uma notícia abalou a minha cabeça. Se lembra daquela minha amiga que havia me apresentado Ulisses? Foi ela quem me telefonou. A notícia era terrível. Ela ligou chorando. Edmeia, meus sentimentos, Edmeia. Eu pensei, será que agora que ela ficou sabendo do nenê? Será que agora que ela ficou sabendo do nenê? Quando ela falou meus sentimentos, Edmeia, mas já havia passado tanto tempo. Eu fiquei assim, na dúvida, eu falei, obrigada. Como é que isso foi acontecer? Isso o quê, né? Será que ela está sabendo do nenê agora? Então, eu estava de 4 meses. O que você está falando, Edmeia? Não. Eu estava de 4 meses. Eu sei que você está abalada. Eu também fiquei. Mas o Ulisses ainda era tão novo. Ulisses? Para de mer. Tô ficando pior ainda. O quê? O Ulisses? Ulisses é seu marido. O que tem? Ele morreu. Era mentira. Não podia ser verdade. Ele fazia canoagem. E na força do remo, ele teve um problema num nervo do ombro. Cirurgia banal. Seria feita a correção desse nervo no ombro, na região da bursa. Mas na hora da anestesia, choque anafilático, parada cardíaca, seguidas tentativas de ressuscitação, nenhuma com sucesso. Ulisses estava morto. Parada cardíaca.
Os médicos não conseguiram ressuscitá-lo. Apesar de estar no considerado melhor hospital do Rio de Janeiro. Ele morreu em circunstâncias muito estranhas. Mas eu sabia. Por dentro eu sabia. Por que ele tinha morrido. Eu sabia por que ele tinha morrido. Dente por dente, olho por olho. Eu não pedi, não. Eu não pedi. Eu pedi para minha sogra sofrer. Eu pedi para minha sogra sofrer. Eu não pedi pra... Ulisses, não, eu não pedi para você morrer. Eu fui ao velório. Muita gente, familiares, amigos e uma mulher desesperada. Ela queria morrer também, mas permaneceu viva. Como eu também permaneci viva. A dor que ela sentia, será que era diferente da dor que eu havia sentido? Só que agora eu sofria de novo. Eu amava Ulisses. Eu amava Ulisses. Deus sabe que eu não desejava mal para ele. Eu só queria que ele se afastasse de mim, que ele ficasse de vez com a mãe dele, isso é verdade. Eu não queria mais me relacionar com ele. Eu já tinha até começado a sair com uma pessoa. Naquela tentativa, naquela busca de encontrar de novo o caminho a seguir, eu comecei a sair com uma pessoa no Rio de Janeiro. Eu não queria aquilo para ele, não. Dente por dente, olho por olho. Será que foi isso? Eu acho que eu não entendi o dia que a mulher falou comigo. Ou eu entendi. Eu tive que me resignar, sabe? E aceitar a minha culpa nessa história. Foi muito sofrido o sepultamento dele. A minha sogra estava muito sofrida. Ela quase se jogou junto com o caixão na hora do sepultamento. Eu nunca vi alguém sofrer tanto na vida. Ela me viu. Eu a vi. Ele já tinha sido sepultado. Eu não iria estender a mão a ela. Eu não sei de onde ela estendeu a mão para mim. E eu não queria deixá-la com a mão no ar. Então eu segurei a mão dela. Nos olhamos. Eu senti que saíam lágrimas de sangue de ambos os olhos. Dela e dos meus também.
Talvez nada fosse dito, mas eu falei. Nós duas vamos ter que enfrentar a vida com a mesma ferida. Nós duas. Ela tinha muito dinheiro no banco, mas ela trocaria aquela fortuna, ela trocaria pelo filho de volta. E eu também. Olho por olho, dente por dente, dente por dente, olho por olho. Será que era isso? Não tive mais condição de seguir no Rio de Janeiro. Voltei para Tupã, interior de São Paulo. E foi aqui em Tupã que eu acabei conhecendo um rapaz de Sorocaba. O nome dele eu posso revelar: Francisco. Acabamos nos relacionando e hoje vivemos nessa linda cidade do interior de São Paulo. Felizes. Eu não conseguia mais engravidar. Mas agora, depois de 6 anos de luta, eu engravidei e tive uma linda menina. Essa é a minha história. Uma história que eu precisava mesmo contar como um desabafo. E dizer que me restou, sim, um sentimento de culpa. Mas tem gente que, depois de ouvir a minha história, me apoia e diz assim: Meia, eu teria feito o que você fez. Eu teria respondido para aquela mulher o que você respondeu. Ela não foi tão explícita quando disse dente por dente, olho por olho. Fica para você comentar.